Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa videoaula nós vamos começar a conversar sobre as reações de adição, só que agora nos ciclanos, beleza? É bem cansativo, né, gente? A gente viu sobre os alcenos, vimos os ciclenos, vimos os alcenos, agora nós vamos para os ciclanos, ok? Bom, o que é um ciclano, professor? É um hidrocarboneto de cadeia fechada que só tem simples ligação. Bom, professor, aí ficou algo meio esquisito, algo não deu muito certo. Porque você disse que é preciso ter dupla ligação para que haja adição. Tá, alceno tem dupla, alcino, a tripla ligação, né? Eu posso fazer total ou parcial. Cicleno tem a dupla para quebrar lá no anel fechado. Mas e aqui no ciclano, o que vai quebrar? Espere e você vai entender daqui a pouco como é que vai funcionar isso aqui. Antes eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre esses ciclanos, historicamente. Galera, até o século XIX, os químicos eles achavam que os ciclanos, essas cadeias fechadas, todos eles eram planos, certo? Que nem, por exemplo, eu pegar o butano aqui para você, ciclobutano, né? E você imaginar que todos os átomos aqui que eu tenho de carbono, os hidrogênios, tal, aqui que tá ligado neles, tudo aqui, eles são, vamos dizer assim, são planos, é uma molécula plana, tridimensional, mas tudo no mesmo eixo, certo? Tudo no mesmo lugar, vamos dizer assim. E aí o que aconteceu? O que acontece quando esse pensamento de tudo plano entrou dentro das moléculas dos ciclanos? Bom, pegando um pouco o eixo da matemática, a gente pode deduzir, né, alguns ângulos internos para, por exemplo, figuras, né, polígonos que são regulares, ok? Né, polígonos que têm polígonos regulares são aqueles que têm o mesmo lado, certo? O mesmo valor de lado. E o que acontece? Se você relembrar um pouquinho do início da química orgânica, aqui no nosso canal nós temos, né, as hibridações. Você vai relembrar que existe um carbono chamado carbono sp3. Você lembra disso? É o carbono que faz 4 ligações simples. Isso, professor, tô lembrado. Ele faz 4 ligações simples. É esse camaradão aqui. Exatamente, essa bolotinha aí. Juntamente com a moto que tá passando aqui em frente, atrapalhando minha alma, mas tudo bem. Então aqui, ó, carboninho de boa. Você lembra que existe um ângulo que separa todas essas ligações aqui, ó, uma das outras? Tá lembrado disso? Esse é o ângulo, né? Aquele ângulo onde os orbitais eles tinham que se afastar, pelo menos o máximo que eles podiam, né? O elétron não gosta um do outro, então tem que se repelir o máximo que eles podiam, se afastar um pouquinho que eles podiam. Esse ângulo formado, no caso do ângulo do carbono sp3, né, que faz 4 ligações simples, era um ângulo em torno de 9 graus, certo? Então, ângulo em torno de 9 graus. Então, cada ligação dessa aqui, ó, se separa, tá separado uma da outra, longe uma da outra, um ângulo de 109 graus, ok? E aí que eu digo para vocês, quero fazer uma comparação bem xoxa, mas é uma excelente comparação para você entender o que eu vou explicar. Imagina que essas ligações, gente, sejam essas ligações, essas aberturas entre os carbonos, seja aqueles pegadores de salada. Você já viu aqueles pegadores de salada metálicos, que ele tem mais ou menos esse formato. Eu não vou saber desenhar isso aqui, mas eles são meio que uma alavanca, assim, ó. Aí tem aqui os dentezinhos, entendeu? Algo mais ou menos assim. Horrível isso daqui, né? Mas aqueles pegadores de salada, certo? Você concorda comigo que sossegado, não tem ninguém apertando, não tem ninguém apertando aqui, ó. Tem ninguém apertando ele para diminuir, né? E nem puxando ele, certo? Ele tá ninguém tá puxando, ó. Ele tá sossegado, tá estável, do jeito que ele gosta de estar. E quando esse pegador de salada metálico, ele tá do jeito que ele gosta, né, normal, sem ninguém apertar ou esticar ele, né, puxar ele, você concorda comigo que aqui é um pequeno ângulo formado, certo? É como se tivesse um pequeno ângulozinho alfa aqui, ó, que tivesse
um ângulo normal dele, né? Sem estar exprimido e sem estar puxado. Quando ele está normal, ele sempre fica com essa aberturinha, com esse ângulo, certo? Com a abertura desse ângulo. Professor, mas o que isso tem a ver? Eu quero comparar esse pegador de salada com o carbono, com as ligações que esse carbono. Imagine que o carbono fosse essa ponta aqui, ó. Fosse essa ponta, beleza? E aqui seja os braços da ligação dele. Então aqui, ó, seria mais ou menos isso. Então é como se o carbono ele fosse aqui uma ponte de apoio, né? E aqui os braços, esses braços dele aqui da ligação, fosse que nem o pegador de salada, beleza? E assim como esse pegador de salada tem uma certa abertura de um ângulo quando ele está tranquilo, da mesma forma é o carbono sp3 com seus ângulos das suas ligações. Ele normal, sem ser apertado, sem eu apertar essas ligações aqui, ou sem eu puxar essas ligações aqui, ó, imagina que eu esteja puxando assim ele. Ele normal, do jeito que ele tá, ele vai ter também um ângulo. Esse ângulozinho dele representa os 109 graus, beleza? Então, até aqui tranquilo, o carbono sp3 tem as suas ligações afastadas com um ângulo de 109 graus. E esse afastamento é normal, ele está sossegado, ninguém está apertando, ninguém está entortando, ninguém está flexionando essas ligações. Elas estão sossegadas que nem um pegador de salada. Só que, professor, o que isso tem a ver? Bom, vou explicar para você. Agora imagina só, gente. Eu tenho uma molécula de propano. Uma molécula de propano. Agora imagina aqui, ó. Esse carbono que está aqui, ele é um carbono que tem qual hibridação? Professor, ele faz 4 ligações simples. Aqui, ó, ele tem um hidrogeninho aqui, simples, simples. Ah, ele é carbono sp3. Ah, sossegado, de boa, carbono sp3. Agora a pergunta que eu faço. Quando esses carbonos aqui, ó, do propano, eles vão fechar essa cadeia fechada aqui. Eles fecham, né? Formam esse ciclo propano, ok? O que acontece com esse ângulo aqui, ó, de 109 graus? Será que ele permanece 109 graus? A resposta é não. Jamais vai ficar com 109 graus. Professor, mas vai ficar com quanto? Vai ficar muito menos que isso. Certo? Aqui 109 graus está sossegado. Você lembra qual é a medida de um ângulo? Medida de um ângulo interno, de um triângulo equilátero. De um triângulo que tem os 3 lados iguais. Né? O triângulo equilátero, ele tem os 3 lados iguais e os 3 ângulos internos iguais. Certo? A soma dos ângulos internos tem que ser quanto? 180. Como são 3 ângulos, cada ângulo interno aqui do triângulo vale 60. Poxa, professor, matemática agora? Não, é só para você entender, certo? Então, a medida de um ângulo interno de um triângulo é 60 graus, de um triângulo equilátero, certo? Ou seja, eu saí de 109, aonde esse carbono tinha 109, e eu fui para 60. A pergunta que eu faço para você é esse carbono aqui, teve as suas ligações apertadas, ou seja, eu apertei, eu entortei para dentro, ou teve suas ligações puxadas para fora, eu abri elas, flexionei para fora, entortei para fora. Bom, de 109 para 60, é óbvio que isso daqui, ó, foi entortado. Ah, professor, é como se tivesse pegado esses 109 graus e empurrado, entortado para dentro e daí diminuiu o ângulo. Exatamente. É como se eu tivesse pegado, por exemplo, esse pegador aqui de salada e tivesse apertado ele. Ah, já não vai ser mais alfa, né, professor? Isso vai ser um ângulo menor que alfa, certo? Menor que alfa. Então o ângulo vai diminuir. Se eu aperto esse pegador, esse ângulo alfa vai diminuir. A abertura vai diminuir. A mesma coisa. Para o composto formar uma cadeia fechada, ele tem que entortar para dentro a ligação dele, o ângulo das ligações dele. Nossa, professor, de 109 para 60, exatamente. E no caso do ciclo butano? Como é que funciona? Bom,
um quadrado, né? Você sabe que o quadrado, ângulo reto, né? 90 graus, todas as medidas em quinterna. A pergunta que eu faço para você, aqui também foi entortado para dentro para conseguir ficar lá 90 graus. Então, ó, de 109 foi entortado também para chegar em 90. Mas não foi entortado tanto, certo? Não foi entortado, foi menos assim, né? Tipo 30 graus a menos, mas ainda está entortado. Beleza. Então, quanto mais eu entorto para dentro, menor fica esse ângulo. Exatamente. Agora, se eu pegar, por exemplo, gente, o ciclo pentano. O ciclo pentano. Como que vai ficar essa situação? Gente, o ciclo pentano, né, que seria correspondente ao pentágono, cada ângulo interno dele mede 108 graus. Um pentágono, obviamente, equilátero, né, regular. Então, nesse caso aqui, 108 graus. Ah, professor, aqui o entortamento não foi grandes coisas não, porque saímos de 109 e fomos para 108. Só deu uma entortadinha de 1 grau, certo? De 1 grau. Ah, então tá de boa, tá tranquilo, certo? Tá bem sossegado. E se eu pegar, professor, a seguinte ideia, o ciclo hexano. O ciclo hexano. Olha só. Gente, um polígono, né? O hexágono regular, ele tem medida de ângulo interno igual a 120. Certo? Igual a 120. 120. A pergunta que eu faço para vocês agora. De 109 foi para 120 graus a abertura da ligação desse carbono aqui, ó. Então era 109, foi para 120. A pergunta que eu faço para você. Foi entortado para dentro ou foi entortado para fora? Eu flexionei a ligação para fora ou flexionei a ligação para dentro? Flexionou a ligação para fora, professor. Isso, participação inteiraça da galera. Olha só. Então eu entortei. É como se eu tivesse pegado o pegador aqui, pegasse o pegador de salada. Olha só, tivesse pegado aqui as bases aqui desse pegador de salada e tivesse pegado ele aberto, puxado ele para fora, certo? Aí esse ângulo alfa ele ia crescer, né? Aqui, ó, ia ficar mais ou menos aqui, ó, o ângulo, que tamanho que ia ficar. Saiu de um coisinha de nada, foi para um baita ângulo, certo? Então é como se tivesse pegado essa ligação e tivesse aberto ela, entortado para fora, flexionado ela para fora. Então de 109 foi para 120. Beleza? Então aqui, ó. Aqui foi uma coisinha de nada, né? Só uma coisinha, uma entortadinha só. Aqui eu flexionei também para fora. Já é um caso diferente. Bom, professor, mas você está falando isso, beleza, eu já entendi então que nas cadeias fechadas existe esse negócio de flexionar para dentro, diminuir o ângulo de 109 para 60, se for o caso do propano, de 109 para 90, no caso do ciclo butano, no caso do ciclopentano, de 109 a 108, não entorta tanto assim, e de 109 para 120 no caso do ciclo hexano, mas aonde você quer chegar? O que acontece, gente? Um cara chamado Bayer, em 1885, ele criou o que nós chamamos de teoria das tensões dos anéis. Então, olha só, teoria da tensão dos anéis. Então, aqui, teoria das tensões dos anéis. E o que diz a teoria das tensões dos anéis, ou seja, dessas cadeias fechadas? Ela diz mais ou menos assim, que essas ligações aqui, ó, essas ligações que o carbono está fazendo, concorda comigo? Essas ligações, elas devem ser entortadas, flexionadas, quando ela vai fechar uma cadeia, certo? Uma cadeia fechada. Então, para ela conseguir formar uma cadeia fechada, essas ligações têm que entortar, ou para dentro ou para fora. Depende do ângulo da figura aí, no caso que eu tenho. Certo? Essa é a teoria dos anéis. Da teoria das tensões dos anéis. Mas aí que tá. Qual que é o desenvolvimento? Em que caminho que eu vou chegar com essa teoria?
Vamos fazer a continuação dela. Então, olha só. Para formar a cadeia fechada, as ligações têm que ser flexionadas, ou para dentro ou para fora, certo? Ou para dentro ou para fora, ok? E o que esse entortamento, essa flexão, essa abertura, essa diferença de abertura dos ângulos de ligação vai fazer nesse anel? É aí que entra. É as tensões. Isso daqui, gente, quanto maior for esse ângulo de flexão, né? Quanto mais eu entortar essa ligação, quanto mais longe, por exemplo, eu me afastar de 109 graus, mais instável fica o meu anel. Mais instável fica a minha cadeia fechada. Mas o que isso vai trazer para o senhor? Como assim instável? Instável é algo que não gosta, está incomodado de ficar naquele jeito. Ah, então quer dizer, professor, que no caso do ciclo propano e do ciclo butano, esses dois, eles sofreram um entortamento muito grande. De 109 para 60 e de 109 para 90. Eles sofreram uma entortação, uma inflexão, como é que fala? Acabei de falar, foram flexionados, né? Foram entortados demais. Então, isso aqui são anéis instáveis. É tipo como se eles ficassem assim, ó. Se você me entortar muito, eu vou ficar instável. Eu vou ficar instável, eu vou quebrar. Eu vou quebrar, quer ver que eu quebro? Eu vou. Quer ver que eu vou quebrar? Eles ficam desse jeito, certo? Quanto mais eu entorto, quanto mais eu envergo a ligação ali deles, quanto mais eu me afasto dos 109 graus, mais eles ficam. Se você me entortar mais, eu vou quebrar, eu vou romper, eu não vou deixar, eu não vou ficar desse jeito, não. Ele fica instável, fica nervoso, fica nervoso. E quem tá nervoso, estoura, certo? Guarda isso, definição de química maravilhosa. Né? Se te perguntar o que é a tensão dos anéis, teoria de Bayer, teoria das tensões dos anéis. Quanto mais você entorta uma ligação, mais instável fica a cadeia fechada e mais tendência a romper ela tem, certo? Então, quanto mais instável, mais nervoso, mais tendência a romper. E aí que entra a magia do negócio, certo? As cadeias fechadas, minha gente, o que acontece? Quanto mais instável, maior a tendência dela se romper. Tá, quebrar no meio, certo? Então, por exemplo, quanto mais entortado isso aqui, ó, o ciclo propano, ele tem uma tendência enorme a quebrar, a se romper no meio e voltar a ser propano. Então, numa reação, é excelente isso para uma reação de adição. Porque aqui, ó, rompe, pá. O que acontece? Vai abrir em 3 carbonos de cadeia normal. Então, aqui, ó, tava fechada, tudo entortada, né, professor? As valências, as ligações do carbono, tudo entortada, tudo instável. Aí, ó, pá, quebra. Aí ele fica aberto de novo. Mas quando ele abre, ó, essa ponta que quebrou, essa ponta aqui, ó, essa ligaçãozinha que rompeu por causa da instabilidade, ela pode receber alguns átomos. E é aqui que a gente vai fazer reação de adição. Ah, professor, então você fez todo esse circo, todo esse movimento para falar que no final uma cadeia fechada, ela tem a tendência a se romper e aí eu consigo adicionar átomos nela. Exatamente isso. Essa é a ideia da reação de adição nos ciclanos, beleza? Bom, para essa aula não ficar muito extensa, ok? Eu vou fazer uma outra continuação dessa, ok? Então acompanha a nossa próxima videoaula aí.